Bom dia, alunos do sexto ano. Bom, hoje nós vamos fazer correção do módulo 3 de Geografia, tá? E aí, quando terminar a correção, tem uma lista de exercícios no plural para vocês fazerem para mim, tá? Uma lista de exercícios complementares, para a gente complementar. Então, juntamente com a correção, nós vamos fazendo a revisão e aí depois vocês vão fazer a lista de exercício como atividade de hoje, ok? E aí vocês vão fazer lá no plural, tá bom? Então vamos começar a nossa correção, gente. Bom, gente, então como eu falei para vocês, nós vamos fazer agora a correção desse módulo aqui das aulas de geografia, tá? Então, ó, o módulo 3 que nós já estudamos, fizemos as aulas, e aí eu já dei o tempo para vocês fazerem as atividades, tá? Esse módulo da semana passada encerrou hoje o prazo máximo, né, para entregar as tarefas, tá? Por isso que a correção sai hoje. Então, a primeira atividade, que é a atividade 1, nós fizemos ainda em sala de aula, mas não deu tempo de fazer a correção, né? Então, ó, essa atividade pede pra gente observar o mapa do Brasil. Então, olha lá, observem o mapa político a seguir. Então, observando o mapa político a seguir. E aí, considerando os pontos colaterais, nós vamos considerar esses pontos colaterais aqui, certo? Então, os pontos colaterais que nós vamos considerar o da Rosa dos Ventos, aqui ó, a Rosa dos Ventos. Aí, a gente vai dizer a direção indo de um lugar para o outro, tá? Então, vamos pensar aqui, ó. Primeiro, a gente estava em Belém e queríamos ir para Goiânia. De Belém para Goiânia, pensando nos pontos colaterais, eu estou indo na direção sul, tá? Aí de Vitória para Campo Grande, direção oeste. Rio Branco para Aracaju, Rio Branco até Aracaju, direção leste. O próximo aqui, de Brasília para Natal. Então, ó, de Brasília para Natal. Aí, se eu pensar na Rosa dos Ventos lá, né? Norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudeste, noroeste, sudoeste. Brasília para Natal, nordeste. Rio de Janeiro para Porto Velho. Então, tô aqui no Rio de Janeiro, vou aqui para Porto Velho, noroeste. Vitória para Curitiba, sudoeste. E Manaus para São Paulo, aqui ó, Manaus até São Paulo, sudeste, ok? Então, ó, aqui para vocês verem. A correção, tá? Vocês tinham que olhar a direção e depois olhar lá a Rosa dos Ventos. Certo? Vamos pro próximo agora. Bom, agora aqui a gente vai dizer a latitude indicada. Latitude, as linhas que estão na horizontal. Então, o A primeiro, né? O A, o ponto A. Ele tá aqui, ó, no 50, tá pra cima da linha do Equador, norte. 50 norte. O ponto B, 90, norte também. O ponto C, 90, aí tá pra baixo, é sul. O ponto D, 60,
tá para cima da linha do Equador, 60 norte. O ponto E tá na linha do Equador, é 0. Então, essas são as respostas. Prestem atenção, peguem lá a apostila de vocês para corrigir, tá? Porque são exercícios que depois nós teremos prova. Agora a B. Na B a gente vai indicar agora não mais a latitude, mas sim a longitude, que são as linhas verticais que estão em pé. Então, vamos começar. O A tá bem aqui no meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich tem valor 0, tá? Aí, o B tá aqui no 60. 60 oeste, tá do lado oeste. O C tá no 120. No 120 oeste. O D tá aqui no 80. 80 leste. O E tá no 180. 180 leste. Lembra que a sigla do leste é a letra E, tá? Por isso as respostas são essas. Agora, na letra C já é mais complicado um pouquinho, porque agora eu tenho que dar os dois valores, tanto de latitude quanto de longitude. Então, vamos começar, né, que é lat, long. Primeiro, a latitude. Então, primeiro, eu devo olhar a linha que está... Bom, então, olha lá. Primeiro, nós vamos olhar a linha que tá aqui, tá vendo? Então, esse valor aqui é 60. Primeiro a linha que tá aqui deitada, tá? Aí o valor é 60. Tá pra cima da linha do Equador, 60 norte. Aí depois eu vou olhar esse valor aqui, ó. Que também é 60. Bom, que também é 60, como vocês podem ver, né? Aí, como ele tá pro lado oeste, é 60 oeste. Aí, a resposta fica 60 norte, 60 oeste. E aí, pros outros é a mesma coisa, né? Aqui, ó, o B vai ser 60 norte, 60 leste. O C, 10 norte, porque tá aqui, ó, no 10 pra cima da linha. Bom, aí o C, que tá aqui, 10 norte, porque tá acima da linha do Equador. E tá no 100 leste, que tá do lado leste, tá? Resposta. O D, que tá no 70 sul, porque primeiro eu olho essa linha aqui. Primeiro sempre eu vou olhar essa linha que tá deitada. E tá no 0 de longitude. E o E, no 50 sul, 110 oeste. Aí as respostas ficam assim, tá, gente? Agora esse aqui é diferente. Esse aqui eu vou olhar a coordenada e vou colocar o ponto. Então, a primeira coordenada lá, ó. 0, 0. Então, eu vou procurar 0 de primeiro latitude. É aqui. Depois 0 de longitude, o meu ponto A fica nesse lugar. Agora o B. O B é 0 de latitude,
180 de longitude leste. Bom, então aí no final os pontos vão ficar assim, tá? Vocês vão olhar e aí vocês vão colocando os pontinhos, tá? O B, então, no 0 e no 180. O C, 40 sul, 40 oeste. O D, 90 norte, 70 leste. O E, 90 sul, 90 oeste. E aí tem que estar nesses lugares os pontinhos, tá bom? Bom, aí atividade 2. Atividade 2 tem uma tirinha da Mafalda. Olha, este é um mundo, está vendo? Sabe por que este mundo é bonito? Porque é um modelo reduzido, original um desastre. Bom, na tirinha, a Mafalda aponta para o globo e afirma que ele é um modelo reduzido do mundo, né? Então, ele é um mundo menor. Não dá pra gente ter um mundo do tamanho do mundo, senão não ia caber o mundo no mundo do tamanho do mundo. Parece um trava-língua, né? Mas não dá, tem que ser um tamanho reduzido, que é a escala que a gente vai aprender na próxima aula. Então, ó, explica uma vantagem e uma desvantagem. Então, vamos lá. O globo terrestre, ele representa o nosso planeta, né? Com as distâncias, as formas, né? Algumas foram deformadas, como a gente viu, né? Então, uma vantagem, né? Seria permitir que a gente estude o mundo, que a gente veja como é o mundo, que a gente consiga estudar ele, o globo terrestre, no caso, tá, gente? Não o planisfério. É uma vantagem e uma desvantagem de um globo terrestre, não de um mapa assim num planisfério. Então, a vantagem é a gente ver os movimentos. No globo terrestre, eu posso rodar ele para vocês verem o movimento da Terra. Eu posso mostrar para vocês a distância dos continentes. Eu posso mostrar para vocês as linhas imaginárias. Vocês conseguem ver como é o formato da Terra com maior clareza. Porém, imagina que se ao invés de um atlas, então agora o ponto negativo, se ao invés de todo mundo carregar um atlas para a escola, todo mundo carregasse um globo. Imagina, acordo cedo, pego meu globo, põe na bolsa e vou para a escola. Então, a vantagem é você poder ver o mundo mais perto do real, e a desvantagem é que ele é de difícil transporte e manuseio, né? Imagina a gente andando com o globo debaixo do braço direto. Não ia rolar, né? Agora, atividade 4. Gente, ó, presta atenção que o que tá em rosinha aqui, ó, é a resposta. Então, eu tô comentando e a resposta tá aqui, tá? Bom, então aqui nós estamos falando da anamorfose. Qual a unidade da federação com maior população? Na anamorfose. Qual é que tá maior aí? São Paulo, né? Então, qual que é a resposta aqui? São Paulo. Por que São Paulo? Porque é o que está apresentando o maior tamanho. E aí, com base na análise do mapa, a unidade da federação que você mora está entre as de maior população? Sim, porque a gente mora em São Paulo. Aí, atividade 5. Vou focar aqui na resposta. Bom, vou focar aqui na resposta para você. O mapa mundi a seguir mostra projeções cilíndricas, conforme de Mercator, sobre a projeção equivalente de Peter V.
seguir a representação fiel da forma do continente. Aqui ele está amassado, aqui ele está esticado. Já na projeção do Mercator, né? A forma dos continentes está correta, porém o tamanho está muito distorcido. A Groenlândia está bem maior que a África. Então era isso que era para fazer, tá, gente? Bom, vamos agora para o teste, né? Em uma viagem de ônibus de São Paulo a Brasília, o passageiro solicitou um assento ao lado da janela para receber os raios solares no período da manhã. Tá, então vamos pensar aqui, ó. Vamos usar esse mapa daqui de baixo. São Paulo, Brasília, tá? O sol nasce no leste, como a gente já viu, tá? A viagem se dará no sentido sul-norte. Ele tá em São Paulo, ele vai para Brasília. Ele está saindo do sul? Sim. Ele vai para o norte? Sim. Então, a 1 tá correta. O passageiro ocupará o lado esquerdo do ônibus? Não. Ele tem que ocupar o lado direito, porque o sol nasce no leste. O assento do passageiro ficará em uma janela voltada para o oeste? Não, porque o sol nasce no leste. Então, somente a 1 tá correta, tá, gente? Observando o mapa a seguir, as coordenadas geográficas A e B correspondem a pontos. A. Qual continente é esse? Ásia? Não. Europa? Não. América? Sim. Então, é a América aqui e a Ásia aqui, ok? Agora, o 3. Tem outra tirinha aí da Mafalda. Mas liberdade você está pondo ao contrário. Ao contrário com relação a quê? A Terra está no espaço. E espaço não tem em cima e embaixo. Esse negócio de hemisfério norte ser o de cima é um truque psicológico inventado para que acreditem que estar em cima para nós acreditarmos estar embaixo, tá? E aí ela fala com a Mafalda e a Mafalda fala: onde você estava, Mafalda? Não sei, mas alguma coisa acabou de acabar. Gente, realmente, em relação a mapa, não tem em cima e embaixo, tá? Porque a Terra é redonda e não tem em cima e embaixo de uma bola. Então, vamos lá. A1. O formato da Terra é semelhante de uma esfera? Sim, e está no espaço, portanto, não há parte de cima ou de baixo? Correta. Não tá certo. 2. Só há uma forma correta de representar o planeta Terra? Não. Há várias formas de representar, a gente já viu isso. E a 3. Elaborar um mapa mundi com o norte na parte superior é convenção. É possível elaborar mapas em que a parte de cima indique outra direção? Sim. Então, a 1 e a 3 estão corretas, ok? Vamos lá agora, ó, a 4. Essa pessoa tá aqui, ó, a pessoa. E ela tá olhando pra cá. Então, ela tá aqui. E tá olhando pra cá, tá vendo? Aqui, ó. Essa região. Então, ela tá olhando pro sul, tá vendo, ó? Da linha do horizonte, ela vê o sul por causa da inclinação da Terra. Então, a resposta certa é o sul. Bom, a 1, ela é toda pessoal, tá, gente? Eu já vi as respostas de vocês, ok? Agora, bom, gente, agora a 2, ó. Diferencie localização relativa e localização absoluta. A resposta tá aqui, tá? Então, assim, ó, a localização relativa não é uma localização precisa. É quando eu tô localizando um lugar em relação ao outro. Por exemplo, ó. Ah, gente, onde fica o ângulo? Ah, o ângulo fica para baixo do supermercado Freitas. O ângulo fica na esquina de cima do posto de gasolina. Então, é um em relação ao outro. Agora, a localização precisa, tá? Ou a localização absoluta é quando eu dou a coordenada. Então, por exemplo, é longitude 34 norte, latitude 34 norte, longitude 70 sul. Então, essa localização absoluta aqui, ó, é essa que a gente aprendeu agora, das coordenadas geográficas. E essa relativa é um lugar em relação ao outro. Aí tá pedindo exemplo, né? Vocês podem usar exemplo de pontos cardeais, igual eu falei pra vocês agora, né? O ângulo fica
no norte do posto, do norte do posto de gasolina. E uma localização absoluta. Vocês podem dar a localização, uma latitude, por exemplo, da Guiana Francesa, Suriname e da Guiana, essa que tá aqui. Então, são vários exemplos que vocês poderiam ter dado, tá? Essa é pessoal. Agora aqui. Essa aqui também vai ser pessoal, tá, gente? A 3. E eu já corrigi as de vocês, né? Todos que me mandaram fizeram certinho. Bom, agora aqui nós vamos primeiro identificar a projeção. Essa 1 é de quem? Do Mercator. E a 2 do Peters. E agora as principais diferenças entre elas. Gente, é muito importante lembrar da diferença de Peters e Mercator, tá? Ó, Mercator é conforme e ele mantém o formato e distorce o tamanho. Peters é uma projeção equivalente, mantém o tamanho e distorce o formato, tá? Então, tá aqui nesse cantinho aqui, ó, a resposta correta. Se o celular focar, né? Bom, então é isso, gente. Nós terminamos o módulo de correção. Espero que esse módulo de correção tenha tirado as dúvidas que ficaram de vocês, tá? E tem tarefa sim, tá? Vocês perceberam que lá embaixo do link, lá na descrição do material, tem uma lista de exercícios para vocês fazerem, umas questões para vocês responderem e encaminhar para mim, tá? Para que eu possa vistar e para que vocês possam também fazer uma revisão em relação à prova. Então, gente, até a próxima aula, ok? Tchauzinho!